Bom dia! Hoje é dia 30 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em 2 Samuel 5:24. Espírito Santo, se for necessário, coloque em minha boca qualquer palavra para esta manhã. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá? O nosso devocional da manhã tem como base 2 Samuel. Então vamos ler a introdução do segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel. Circunstância da escrita. A antiga tradição sugere que os livros de 1ª e 2ª Samuel originalmente formavam um único livro. Na Bíblia hebraica é assim. Nós não temos essa divisão de 1ª e 2ª Samuel. Lá é um livro só. Alguns estudiosos acreditam que Samuel foi, em grande parte, responsável pelo material redigido até o segundo. Fala oi. O segundo, vamos lá. Alguns estudiosos acreditam que Samuel foi em grande parte responsável pelo material redigido até 1 Samuel 25. E os profetas Natã e Gad realizaram uma contribuição significativa ao restante, baseado em 1 Crônicas 29:29. Essa proposta, no entanto, deve permanecer especulativa, porque os livros não trazem os nomes de seus autores. O livro 1 Samuel 27:6 sugere que provavelmente não foi concluído até algumas gerações após a divisão do reino por volta de 930 a.C. Após a conquista da terra pelos israelitas, durante os dias de Josué, Israel entrou em um tempo de apostasia. O livro de Juízes descreve as recorrências de um ciclo com fases previsíveis. Primeiro, o povo pecou contra o Senhor e caiu em idolatria. Segundo, o Senhor levantou um adversário para afligi-los e fazê-lo retornar para ele. Terceiro, o povo clamou ao Senhor demonstrando arrependimento. E quarto, o Senhor levantou um juiz que lhes trouxe libertação através dele. O famoso versículo de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel. Em Israel, cada homem fazia aquilo que era certo a seus próprios olhos. Juízes 21:25. Descreve o período de maneira apropriada. O livro de 1 Samuel retorna o registro histórico no final desses dias tempestuosos. Contribuição para a Bíblia. Os livros de 1 e 2 Samuel descrevem a transição de Israel de uma sociedade vagamente tribal sob a orientação de Deus, uma teocracia, para uma liderança centralizada sobre um rei que prestava contas a Deus, uma monarquia. A vida e o ministério de Samuel moldam em grande parte este período de reconstrução, à medida que eles levam o povo de volta para Deus. O reinado de Saul destacou os perigos que os israelitas enfrentaram por clamar por um rei para liderá-los. As advertências de Samuel caíram em ouvidos surdos, porque o povo de Deus tinha a intenção de se tornar como as nações ao seu redor. Por fim, eles conseguiram o que pediram, mas pagaram um preço terrível. A vida de Saul é uma advertência para confiarmos no tempo de Deus para as provisões da vida. O reinado de Davi testificou as incríveis obras que o Senhor podia realizar e faria através de uma vida que se rendesse a ele. O segundo rei de Israel parecia bastante consciente da bênção de Deus em sua vida e exibia um coração terno para as coisas dele. Gerações posteriores receberiam bênçãos por causa da vida de Davi. Isaías 37:35. O pacto especial
de Deus com ele, 2 Samuel 7, 1, 29, encontrou seu último cumprimento em Jesus, o filho de Davi, Lucas 1, 32, 33. As consequências do pecado de Davi com Batseba, no entanto, é uma advertência para todos que experimentam a atração do pecado. Deus responsabiliza seus filhos por suas ações, e até mesmo pecados perdoados podem trazer consequências terríveis. Tem que estrutura. O livro de 2 Samuel 1 a 4 descreve a luta pelo trono de Israel que começou com a morte de Saul. Davi foi ungido rei pelos homens de Judá, mas Abner ungiu Ibissote, o filho sobrevivente mais velho de Saul, como rei de Israel. Uma guerra civil de 2 anos resultou na morte de Isbosete e na coroação de Davi como rei sobre todo Israel. No livro de 2 Samuel 5, do capítulo 5 ao capítulo 24, apresenta destaques do reinado de Davi. Deus estabeleceu um pacto especial com ele, prometendo estabelecer o trono sobre seu reino para sempre. O pecado de Davi com Batseba, no entanto, trouxe consequências desastrosas pelo seu reinado. Tornou-se um ponto de transição em 2 Samuel. No final, o arrependimento de Davi confirmou sua designação como homem segundo o coração de Deus, mas seu pecado mostrou que mesmo o rei não está acima da desobediência às leis de Deus. Spurgeon em 2 Samuel. Embora Davi soubesse que foi ungido para ser rei sobre Israel, ele não daria nenhum passo em direção à sua posição por direito sem primeiro pedir a orientação de Deus. Além disso, ele não estava contente com uma orientação generalizada, mas queria uma indicação particular e específica sobre onde deveria ir. Não foi suficiente Deus dizer vá. Ele queria saber exatamente para qual cidade de Judá ele deveria ir. E isso não foi uma exceção aos hábitos de Davi. Desde a sua juventude, ele estava acostumado a pedir direção ao Senhor em todos os casos de dificuldade e nunca parecia estar satisfeito, ao menos que pudesse ouvir o som dos pés do seu mestre logo atrás dele, ou perceber uma indicação clara que ele estava à sua frente ou andando ao seu lado. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon, do segundo livro de Samuel. Aqui. Agora vamos para o nosso devocional da manhã. Aqui. Lá. Ler. Não fica quieto. Vamos lá. Dia 20, dia 30 de janeiro. O penúltimo dia do mês. Ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apresentarás. 2 Samuel 5, 24. Os membros da Igreja de Cristo deveriam se manter em oração, sempre buscando a unção do Espírito Santo em seus corações, desejando que o reino de Cristo possa vir e ansiando que seja assim na terra como no céu. Porém, há momentos em que Deus parece estar favorecendo especialmente a Sião, e este momento para eles soam como um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Devemos então orar em dobro, pela duplamente fervorosamente lutar mais próximo ao trono do que normalmente fazemos. A ação deve ser rápida e vigorosa. A onda está vindo, então vamos corajosamente para a costa. Aos derramamentos de trabalhos pentecostais. Cristão, em você há
momentos de um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Você terá um poder peculiar na oração. O Espírito de Deus lhe dará alegria e satisfação. As escrituras estão abertas para você e promessas são postas em prática. Você não anda à luz de Deus. Você tem uma peculiar independência, liberdade e devoção, e mais comum com Cristo do que seu costume. Agora, em tais períodos de alegria, quando escutar o estrondo da marcha pelas copas das amoreiras, é hora de apresentar-se. Agora é o momento de se livrar quando o hábito ruim. Enquanto o Espírito de Deus o auxilia em suas fraquezas, arme sua vela. Mas lembre-se do que você algumas vezes canta. Eu só posso tomar a vela. O Senhor deve soprar o vendaval. Apenas assegure-se que estar com a vela armada. Não perca o vento por falta de preparação. Busque a ajuda de Deus para que possa ser mais sincero no serviço quando estiver mais forte na fé. Que possa ser mais constante na oração quando tiver mais liberdade diante do trono. Que possa ser mais santo em sua conversa ao viver mais próximo de Cristo. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, lá no TikTok, nós temos o devocional da noite. E amanhã nós temos o devocional do dia. Então, tenham uma boa sexta-feira e até amanhã.